Olá, sou o professor João Deon Oliveira. Matemática Elementar é uma série de vídeos que propõe para você que está se preparando para concursos públicos em geral, onde sabemos que muitas vezes regras de sinais, operações com decimais e frações, resolução de equações do primeiro e segundo graus, etc., faz a diferença entre você e o outro candidato. Então, vamos à aula. Para esta aula, trouxe aqui 3 equações com níveis de dificuldades maiores. Esta primeira, os parênteses. A primeira coisa a fazer é eliminar os parênteses no primeiro e segundo membros. Se 3 que multiplica 2x menos 1 mais 2 é igual a menos 1 que multiplica menos 5x mais 2 menos 1, então, eliminando seus parênteses aqui no primeiro membro, fica mais vezes mais, mais. Se é mais, não precisamos escrever o sinal de mais no início. 3 vezes 2, 6x. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 1, 3. Mais 2 eu copio, ele não participou dessa distributiva. Aqui o menos 1. Aqui não há o número 1 escrito, porém ele está aí. Por convenção matemática, o número 1 não precisa ser escrito, uma vez que ele é o elemento neutro da multiplicação. Porém, não podemos pensar que é 0 que esteja aqui, é o menos 1 que está aqui na frente. O que vamos aplicar a distributiva com esse menos 1, tal como fizemos o 3 para o 2x e o menos 1 aqui no primeiro membro. Então, menos vezes menos, mais. Se estamos começando, não precisamos escrever o sinal de mais. 1 vezes 5x, 5x. Em seguida, menos vezes mais, menos. 1 vezes 2, 2, menos 1. Se 6x menos 3 mais 2 é igual a 5x menos 2 menos 1, então, agora, quem tem x vai ficar no primeiro membro e quem não tem x no segundo membro. Vamos lembrar de aula anterior as operações invertidas. O 5x, que está no segundo membro, vou trazê-lo para o primeiro membro com sua operação invertida. O 6x permanece, já está no primeiro membro, e aqui o 5, que está somando no segundo membro, 5x, ele vem para o primeiro membro com sua operação invertida, operação inversa, adição, subtração. Não há mais x na equação, igual. Esse menos 2 já está no segundo membro, ele não tem x, permanece. Esse menos 1 também está no segundo membro, não tem x, permanece. Para que aquele menos 3, que está no primeiro membro, está subtraindo, vou trazê-lo para o segundo membro com a sua operação invertida. Operação inversa, subtração, adição. Mais 3, mesma coisa. O 2, que está somando no primeiro membro, vem com a sua operação invertida, menos 2. Se 6x menos 5 é igual a menos 2, menos 1, mais 3, menos 2, então, agora vamos eliminar os termos semelhantes. 6x menos 5x, 1x. Novamente o 1 multiplicando o mesmo que ocorreu aqui para o 1, que não precisava ser escrito. Da mesma forma, eu não preciso escrever 1 vezes x. Simplesmente x é igual. Que agora no segundo membro, uma opção de cálculo é somar os negativos e depois os positivos. Somando-se os negativos, 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5 negativo, pela regra de sinais da adição e subtração de números inteiros. Sinais iguais a gente soma e conserva o sinal dos números. Portanto, menos 5. Daqui. 2 mais 1, 3, com mais 2, 5, negativo, porque somamos e conservamos o sinal dos números, negativo. 1 mais 3 não há outro número positivo, portanto, o copiamos. Se x é igual a menos 5 mais 3, então, finalmente, x é igual
Sinais diferentes, pela regra de sinais da adição e subtração de números inteiros. Sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do número de maior módulo. 5 menos 3, 2. Quem é maior, 5 ou 3? O 5. Ele é positivo ou negativo? É negativo. Então o resultado ficará positivo ou negativo? Negativo. Resultado final da nossa equação. Portanto, a raiz desta equação do primeiro grau, isto é, o valor de x em ambos os membros da igualdade, que torna toda esta sentença matemática verdadeira, isto é, primeiro membro igual a segundo membro, é menos 2. Nesta equação, a novidade são as frações. Devemos, nesse caso, primeiramente, igualar os denominadores em ambos os membros da igualdade. Para isso, vamos calcular o MMC dos denominadores. No caso aqui, 4 e 2. Note que embaixo do 1 é 1, o número 1 não é número primo, portanto ele não entra no cálculo. Embaixo do 7 também é 1. Logo, eu só vou tirar o MMC de 4 e 2. E aí, fazemos uma continha periférica para o cálculo do mínimo múltiplo comum, MMC. É aquele menor número múltiplo que é divisível ao mesmo tempo por 4 e por 2. Há uma regra prática na qual você separa os números com vírgula, em seguida coloca um traço grande pela direita, e aí pensemos no menor número primo que divida pelo menos um desses números. Vai lembrar que o número primo é aquele número divisível por 1 e por ele mesmo apenas. No caso aqui, o menor número primo que divide pelo menos um desses dois números, 4 e 2, é o próprio 2. Quem for divisível por 2 na próxima linha, eu coloco o resultado. Quem não for, eu abaixo. No caso aqui, os dois são divisíveis por 2. Portanto, 4 dividido por 2, 2, a vírgula. 2 dividido por 2, 1. Em seguida, continuo fazendo a pergunta. Qual o menor número primo que divide pelo menos um desses dois números? Aqui só há um único número primo, uma vez que o número 1 não é primo. Portanto, só pode ser o 2 mesmo, que em seguida, dividindo-se, 1 e 1. Quando a última linha for toda 1, acabaram-se as divisões e multiplicamos os números que apareceram lá em cima. 2 vezes 2, 4 é o mínimo múltiplo comum de 4 e 2. Na sequência, então, fica traço mais traço é igual traço menos traço. Relativamente a esta fração, a esta fração, a esta fração e a esta fração. E os sinais eu os mantive. Quem vai vir agora embaixo nos denominadores? O número 4, que é o MMC daqueles denominadores anteriores. 4 e 2. 4 embaixo, 4 embaixo, 4 embaixo, 4 embaixo. Em seguida, nós vamos dividir pelo de baixo e o que deu multiplicar pelo de cima, em cada uma dessas parcelas, em toda a equação. 4 dividido por 4, 1 vezes 1y. 1y, não precisamos escrever o número 1 na frente. Novamente, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ele pode ser escrito, pode ser omitido, aliás, na escrita matemática, mas ele está aí, não é zero. Próxima parcela. 4 dividido por 1. Aqui debaixo do 1 é outro 1. Não precisamos escrever 1, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. 7 dividido por 1, 7. Não precisamos escrever 1. 1 dividido por 1, 1. Não precisamos escrever o número 1 embaixo, mas ele está aqui, como está aqui também debaixo do 7. Voltando-se aqui, 4 dividido por 1, 4, vezes 1, 4. Próxima parcela, 4 dividido por 1, 4 vezes 7, 28.
Que 4 dividido por 2, 2 vezes y, 2. Agora sim, denominadores iguais em ambos os membros da equação. Podemos cancelá-lo, daqui para frente não trabalharemos mais com esse 4 aí embaixo. Então, y mais 4 é igual a 28 menos 2y, que recaímos agora naquilo que já sabíamos. Quem tem y vai para o primeiro membro, quem não tem y fica no segundo membro. Se y mais 4 é igual a 28 menos 2y, então esse y permanece. Esse 2y que está subtraindo no segundo membro, ele vem com sua operação invertida para o segundo membro, 2y. É igual, este 28 permanecerá no segundo membro, já que ele não tem letra nenhuma, para que aquele 4, que também não tem y, está somando no primeiro membro, ele venha para o segundo membro com sua operação invertida. Ele está somando, vem subtraindo. Então, 1 na frente do y é 1. 1 mais 2, 3y, é igual 28 menos 4. Sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do número de maior módulo. 28 menos 4, 24. Quem é maior, 28 ou 4? 28. Ele é positivo ou negativo? Positivo. Então, o resultado ficará positivo ou negativo? Positivo. Aqui está. Se 3y é igual a 24, então, veja o 3. Está multiplicando o y aqui no primeiro membro. Logo, ele passará para o segundo membro, dividindo 24, que ficou y é igual a 24 sobre 3. Que, finalmente, sempre que possível, devemos simplificar as frações. É o caso, nós vamos simplificar 24 e 3 pelo próprio 3, finalizando com y é igual a 24 dividido por 3, 8. Portanto, a raiz dessa equação, y sobre 4 mais 1 é igual a 7 menos y sobre 2, é 8. Isso significa que ao substituirmos o 8 no lugar do y, resolvendo-se o primeiro membro e o segundo membro, a igualdade será verdadeira. Nesta equação, trago aqui um dos casos mais sofisticados na resolução de equações do primeiro grau, onde aparecem as frações e os parênteses. Primeira coisa a fazer é resolver as frações, deixando ambos os membros da igualdade com o mesmo denominador. Para isso, vamos obter o mínimo múltiplo comum de 3, 2 e 6. Que aqui no cantinho, os nossos cálculos periféricos, nós vamos obter o MMC, o mínimo múltiplo comum, de 3, 2 e 6, os denominadores. 3, 2 e 6. Um procedimento bastante simples, que consiste em separar os números por vírgulas. Colocamos um traço maior à direita, e em seguida vamos pensar no menor número primo que divide pelo menos um desses números. O menor número primo que divide o 3, 2 e o 6 é o próprio 2. Aquele que não for divisível por 2, nós o abaixamos. O que for divisível por 2, nós o dividimos e colocamos o resultado embaixo. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Em seguida, pensamos novamente no menor número primo que divide um desses três números. No caso aqui é o próprio 3, uma vez que o número 1 não é primo. Portanto, aqui só pode ser o número 3. 3 dividido por 3, 1. 1 a gente abaixa. 3 dividido por 3, 1. Quando a última linha toda for 1, colocamos um traço, finalizando. Em seguida, vamos multiplicar os fatores anteriores, isto é, 2 vezes 3, 6. Portanto, 6 é o mínimo múltiplo comum de 3, 2
e 6. Se o primeiro membro desta equação é igual ao segundo membro desta equação, então, aqui está o uso desse símbolo, pouco usado hoje em dia no ensino de matemática, né? Mas eu prefiro usar sempre a rigor da escrita matemática. Ficamos, então, menos, igual, menos. Embaixo vamos colocar o mínimo múltiplo comum dos denominadores anteriores, que é o 6. Que na sequência, para não alterar os valores anteriores, das frações anteriores, nós vamos dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. Isto é, 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 4. Permanecemos com x menos 1, porque ainda não vamos aplicar esse motivo. Da mesma forma, a próxima parcela. 6 dividido por 2, 3 vezes 3, 9. Permanecemos aqui com x mais 2. Próxima parcela, lá no segundo membro. 6 dividido por 6, 1 vezes menos 1, que ficou menos 1 mesmo, que permanecemos com o x mais 2. Para no próximo procedimento, aplicarmos a distributiva e eliminarmos o parênteses. Muito bem, já resolvemos as frações. Uma vez que todos os denominadores são iguais em ambos os membros da igualdade, basta agora cancelá-los. Então, ficamos com os numeradores. 4 que multiplica x menos 1, menos 9 que multiplica x mais 2, é igual ao menos 1, já sabemos dele, menos 1, ok? Agora sim, vamos para o próximo passo, que é eliminar os parênteses. Até essa segunda linha, eliminamos os denominadores. Agora, vamos eliminar os parênteses, aplicando-se a distributiva, que ficou mais vezes mais, se é positivo eu não preciso escrever o sinal de mais. 4 vezes 1x, 4x. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4. Menos vezes mais, menos. 9 vezes 1x, 9x. Menos vezes mais, menos. 9 vezes 2, 18. É igual. Aqui o menos 1, que ficou menos vezes mais, menos. 1 vezes 1x, x. Menos vezes mais, menos. 1 vezes 2, 2. Muito bem. Agora, quem tem x, vamos deixar no primeiro membro. E quem não tem, no segundo membro. Lembrando-se das operações inversas. O 4x já está no primeiro membro, permanece. O menos 9x já está no primeiro membro, eu apenas o copio. Já o menos x lá no segundo membro, vou trazê-lo para o primeiro. Ele está subtraindo, eu o trago para cá, somando. É igual, já que não há mais nenhum x. Quem não tem x agora vai ficar no segundo membro. Esse menos 2 já está no segundo membro, ele permanece tal como ele é. Para que aquele menos 4, que está lá no primeiro membro subtraindo, ele venha para o segundo membro somando, a sua operação inversa, não é? Da mesma forma, esse 18 que está subtraindo, ele vem para o segundo membro com sua operação inversa, portanto, somando mais 18. Então, agora sim, vamos reduzir os termos semelhantes. Vamos somar primeiro os positivos. 4 mais 1, 5x. Para o 9x permanecer, uma vez que não há outro número negativo aqui. Então, apenas eu copiei. No segundo membro, da mesma forma. Vamos somar os positivos primeiro. 4 mais 18, 22.
Esse menos 2 vou copiar, uma vez que não há outro número negativo para me somar com ele. Está lá. Continuando, aqui, sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do número de maior modo. 9 menos 5, 4. Quem é maior, 9 ou 5? O 9. Ele é positivo ou negativo? Negativo. Portanto, o resultado ficará positivo ou negativo? Negativo. Logo, menos, ou melhor, 5x menos 9x é igual a menos 4x. Continuando no segundo membro, sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do número de maior modo. 22 menos 2, 20. Quem é maior, 22 ou 2? 22. Ele é positivo ou negativo? Positivo. O resultado ficará positivo ou negativo? Positivo. Aí está positivo, não preciso escrever o sinal de menos. Continuando, então, menos 4x é igual a 20. O menos 4 está multiplicando o x aqui no primeiro membro. Então, ele vai sair daqui, que estava multiplicando, e vai para o segundo membro dividindo 20. Assim, x é igual a 20 dividido por menos 4. E aqui, vale lembrar que não existe passa para lá e troca de sinal. E isto é uma maneira errônea de se escrever matemática. Não existe troca de sinal. O que existe é inversão de operação. Portanto, se o menos 4 que estava multiplicando o x, ele menos 4 vem dividindo 20. Não tem por que ele vir para cá positivo. Errei, se assim eu o fizer. Continuando e terminando, temos 20 dividido por menos 4, mais dividido por menos, menos 20 dividido por 4, 5. Finalmente, obtemos a raiz desta equação. De modo que quando eu substituir o menos 5 no lugar do x, na equação primeira, resolver as operações que aqui aparecem, chegar no resultado final, resolver as operações que aqui aparecem, chegando no final, o número que aparecer aqui será igual ao número que aparecer aqui. Isto é a raiz de uma equação. Terminamos. Fica nesta aula um link que estou disponibilizando a você com várias equações do primeiro grau para você resolver em casa. Faça um bom aproveito. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que ele tenha sido útil no momento. E fica o meu e-mail para futuros contatos. Tchau.